pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Resistance, dessa vez do segundo episódio da primeira temporada, The Triple Dark, a escuridão tripla. Então, vamos lá, né? O episódio se inicia na Colossus e uma nave pousa lá no hangar, né, do pessoal. E aí, o Cass tá lá junto com o BB-8, desempacotando as coisas na mochila e disse que se ele soubesse que não iria pra casa, ele teria trago mais coisas, né? Ele vai começar a missão dele, pergunta o que fazer, só que o BB-8 fala mecânico. Ele, mecânico, mas sou um espião. E aí o Nico chega dizendo pro Cass que eles têm um novo trabalho, né? E aí ele nota um troféu, né, do Cass em forma de um Starfighter. E o Cass fala que é um troféu da sorte que o lembra do lar, né? O Nico fala que ele teve um pet, né, chamado Lucky, que morreu. Depois ele comeu ele e foi delicioso. Mas antes que ele continue, o Cass interrompe ele, né? E o Yeager diz que é hora dele estrear como mecânico. Cliente novo, jogo rápido, não estrague tudo. A Tammy e o Nico vão supervisionar você. E ele entrega uma caixa, né, de equipamentos para o Cass. E aí, o Cass reclama pro BB-8 que ele é um piloto, ele não sabe nada sobre consertar naves. E aí nós conhecemos o cliente, né, que é um neimoidiano chamado Helion Nark. E ele tá meio preocupado com ele tá dentro do cronograma e tal, mas o Yeager diz que a equipe dele tem profissionais experientes. O Cass começa a fazer algumas perguntas sobre Stormtroopers e Primeira Ordem para o Nico, mas ele simplesmente não tá nem aí pra isso. Ele pede uma chave pro Cass, ele tá tão distraído que ele entrega a chave errada. E o Yeager garante que a nave do Helion tá nas melhores mãos. Dá pelo menos mais uma hora pra equipe. O Helion fala que tá com pressa, né? E o Cass acaba emitindo um som muito alto no aparelho. Ele consegue desligar, fala que foi um teste bem sucedido, o sistema de feedback dá ótimo. E o Helion diz que tem negócios a tratar, né? Ele vai voltar depois. A Tem pergunta o que é que deu no Cass e pergunta se ele já trabalhou numa nave antes. Ele diz que tem muita experiência trabalhando com naves novas. Ela diz, de onde você veio mesmo? Ele, eu trabalhava em Coruscant. Ela, então você veio de uma academia de mecânicos em Coruscant, né? Especializada em naves novas. Aí ele, bom, eu sou autodidata. Ela, percebi. Ó, seguinte, me traz um conjunto novo de parafusos de plasma, por favor. O Cass se aproxima do BB-8, né? Fala que não tá preparado e tal. Mas o Yeager chega perto do pessoal dizendo que é dia do pagamento. Só que ele só dá alguns pequenos créditos para o Cass. Ele pergunta pro Nico se dá para uma refeição. Ele diz, talvez dê para meia refeição, né? O Cass meio que vai reclamar do pagamento para o Yeager. Ele, olha, é hora de se ajustar a vida na plataforma, garoto. O Cass diz que concorda e diz, olha, sobre a missão de espionagem, o que você disse pro Paul? Ele, não se preocupa, garoto. Não se preocupe com isso agora. A missão que eu preciso de você é ir até as aquisições, né? Pegar a peça e voltar rápido. O Cass e o BB-8 vão, né? Só que o Cass, ele quer concentrar na outra missão dele, né? E aí eles vão espionar no mercado e ele acaba encontrando com dois Snivians, né? Que são o Darby e o Nod. E eles estão discutindo sobre que um deles quer pagamento e tal, e o outro diz, relaxa, o chefe Gravel sempre recebe. Só que aí o Cass, ele acaba sendo descoberto pelos dois, né? O Gravel chega dizendo que ele nunca pagou ele e tal, o Cass dá alguns créditos, dizendo que é um adiantamento, ele pra cima de mim com isso. O Cass manda eles se acalmarem, joga algumas coisas neles e sai pra tentar sair correndo, só que ele acaba sendo pego, né? Pois ele tropeça numa cesta que o Gravel deixa no caminho. Os dois Stevens erguem, né, o Cass no chão, erguem ele no ar, né? E o troféu acaba caindo. O Gravel fica bem interessado, mas o Cass manda devolver agora. E o Gravel nota que é feito de Aurodium puro. Isso mais do que pagaria o que ele deve, e com juros. E aí o BB-8 vê o Bolsa chegando com um monte de Gorgs, né? Dá um choque nele, que provoca um caos lá. E dá a oportunidade dele e do Cass fugirem. Eles se escondem num caixote, mas o caixote é jogado, né, dentro de um duto. E eles acabam parando na porta dos fundos da aquisições. E aí o Cass fala pro Friggs e pro Orca, né, que ele precisa de um compressor
de um compressor ZX19. Ele vai dando pagamento, né, e tal, só que o troféu acaba caindo. Eles notam, né, e dizem que deve valer muito. Se ele vender, ele viveria bem por meses. Mas o Cass fala que não tá à venda, né? Ele pega o compressor, ele acaba trombando com a Tem, né, que diz: você tá atrasado, onde você tava? Ele: olha, eu me enrolei um pouquinho, mas aqui o compressor. Ela puxa ele pela orelha de volta pra oficina, né? E ele comenta com o Yeager que levou mais tempo do que ele pensou. O Yeager só manda ele instalar o compressor agora. E o Helion diz: olha, é importante que eu esteja no cronograma, eu tenho um encontro importante fora do planeta, não posso me atrasar. Até pergunta se o Cass tem certeza que ele consegue, ele diz que dá conta. Ela: ok, mas já que você dá conta, gira da esquerda para a direita, não o contrário. E enquanto o Cass está instalando o compressor, né, ele ouve o Helion, né, falando com alguém por comunicador, o tal de Kragan. E ele pede pro Kragan confiar nele, pois ele verificou as fontes, eles estão liberados para a escuridão tripla. Tá tudo instalado, tá pronto, né? Ele acaba esbarrando no Helion, que derruba o comunicador. E o Helion já tá com tanta pressa que diz que ele tem que ir, que vai descontar da conta do Yeager, que por sua vez vai descontar do pagamento do Cass. Ele diz: você tinha um trabalho. Olha, nós dois sabemos que não é o único. Mas o Yeager diz que trabalhar ali é parte do disfarce, ele não pode fingir. Ele precisa pensar direito, pois se alguém descobre quem ele é de verdade, né? Ele vai estar por conta própria. O Cass diz: você acha que não vou gostar que eu sou da resistência? Ele: garoto, a maioria das pessoas nem sabe sobre a resistência. E não é com as pessoas comuns que você deve se preocupar. E aí, né, o Cass está do lado de fora conversando com o BB-8. E ele comenta, né, que o troféu dá sorte pra ele porque é da primeira corrida que ele venceu. O pai não queria que ele competisse, falou que ele não estava pronto, mas ele provou que o pai estava errado. E gostando ou não, é o que ele deve fazer agora, né? Ele espera continuar com sorte. Só que aí chega um Rodian chamado Glenn, né, dizendo que tem uma tempestade a caminho, que é melhor ele entrar. Ele: um pouquinho de chuva não vai me incomodar não. Ele: mas vai ser uma escuridão tripla. O Cass diz que é a segunda vez que ele escuta isso hoje e pergunta o que é. Ele: é um tipo de tempestade. A visibilidade é baixa e às vezes piratas a usam para ocultar ataques à estação. E aí o Cass diz: por isso que o Helion tava com tanta pressa. Ele tava tentando sair antes da tempestade chegar. Espero que ele e o Kragan estejam bem aí. E aí, né, o Glenn ri. O Cassian pergunta como. Ele: é como eu falei, né, o Kragan adora uma escuridão tripla. O Cass fica confuso. Ele: Kragan Gore, o pirata. E aí o Cass percebe que o Helion era um espião pirata e ele tem que avisar o pessoal, né? Só que aí o Gravel aparece lá querendo o troféu, dizendo que não se brinca com ele e tal. E aí nós vemos, né, os piratas finalmente chegaram, né? Que a tripulação lá do Kragan é a gangue Warbird, né? Que consiste no próprio Kragan Gore, né? Que é o capitão. Ele é... putz, eu esqueci agora a espécie. Mas enfim. Nós também temos a Sinara-san. Nós temos o Lios, que é um Nicto. E temos o Shriek, que é um Trandoshano. Eu não vou estar lembrado agora que espécie é o Kragan ou a Sinara. Perdão. Mas enfim, né? A gangue Warbird chega. Os alarmes... Um alarme toca, né? As defesas da Colossus ativam. Pedem para todo mundo se dirigir para o abrigo mais próximo. E o Kragan manda, né, acertar os geradores de força e irem para as reservas de combustível. Vão acabar com a base. O Gravel fala que o Cass tem sorte. Isso ainda não acabou. A gente vai se vaporizar. Não dá para deixar isso para lá. E aí a Tora e os outros Aces decolam, né, para tentar proteger a base. O Cass manda o BB-8 segurar a porta, só que ele e o Gravel são jogados para o vidro da nave do Kragan. Eles ficam pendurados lá, eles caem de novo da plataforma. A porta tá se fechando, né? O Cass consegue passar, só que o Gravel fica. Ele pede para segurar a porta, o Cass diz que não sabe como, e aí ele bota, né, o troféu para segurar a porta. O Gravel consegue passar, mas o troféu fica amassado. E ele diz: eu falei que dava sorte, né? Então eles vão correndo por dentro da Colossus e o Cass nota que são muitos piratas. Os Aces não vão dar conta. E aí ele tem uma ideia.
Ele e o BB-8 voltam para a oficina, né? Enquanto a gangue Warbird, né, vai destruir o gerador, o Cass chega na oficina, pega o comunicador do Hellion, que tava lá no chão, né? E ele começa a fazer aquele barulho de novo, que dá interferência nas comunicações no canal do Hellion, né? O sistema de comunicação caiu, a navegação foi bloqueada e os piratas, né, da gangue Warbird são forçados a bater em retirada. Só que aí a Thora acha que não foram só eles que fizeram os piratas recuarem, né? E o Cass diz pro Bibi que acha que eles salvaram a estação. Eles fazem um bom time. E aí, né, a Temi e os outros chegam na oficina. Ela diz: você tava ocupado demais para chegar a um abrigo? Ele brinca, né, dizendo que tinha trabalho a fazer e ele não tinha tempo para se esconder, né? E tipo, isso ele trabalhando lá na Fireball. Ela diz: pelo amor de Deus, você tava tão apavorado que nem conseguiu se mexer. Veja por si mesma. Ele liga os motores da Fireball, só que logo eles começam a emitir fumaça preta, né? E ela foi o que te ensinaram na escola de mecânicos, e ela sai dali, né? O Yig fala: você tá trabalhando suas habilidades, pelo que vejo. O Cass fala que ele tinha razão, ele tem muito que aprender. Só que há mais que a primeira ordem ali. O Yig fala: não brinca. E o Cass disse que ele não sabia que tinham espiões piratas na plataforma. O Hellion era um deles. O Yeager só fala que vai ver o Cass mais tarde. Ele: é verdade, BB-8 disse pra ele. Tá bom, ele era um cúmplice, um amigo pirata. Enfim. E aí corta, né, pra um cruzador Destroyer, classe Resurgent. E nós vemos, né, o Major Vonreg. E ele tá, né, conversando por holograma com a gangue, com a gangue Warbird, né? E aí ele fala, né, que tá desapontado e que é para o Kragan repensar, talvez repensar no acordo e nas consequências se ele falhar, né? O Kragan fala que o infiltrado deles cometeu um erro tático, mas que não é para se preocupar, pois ele será devidamente castigado. E aí nós vemos, né, a Capitã Phasma. Ela diz, né, que quando o Major Vonreg e o Comandante Pyre propuseram trabalhar com os piratas, ela foi cética. Desde então, o Kragan fez pouco para provar que ela tá errada. Mas o Kragan diz que vão cuidar deles, como ela pediu, e em breve o Doza vai implorar, né, para tomarem controle da Colossus. E assim acaba mais um episódio de Resistance. Bom, gente, vocês sabem que é a minha primeira vez assistindo a série. Por enquanto eu tô curtindo. Eu espero continuar esse ritmo, porque não é uma série tão falada, tão famosa de Star Wars assim. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com você. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.